Olá, tudo bem? Aqui para começar mais um Catedral Cast. Meu Deus, que coisa, hein? Coisa boa, né? É, como diz o Guto, uau! Catedral Cast, hoje eu tô sentindo falta da minha parte mais bonita. Digníssima. É, a minha parte mais bela, mais linda, não tá aqui comigo, né? Mas que bom que a gente tá aqui. Guto, Hélio, Tati, maravilha. Benção. E bênção pura, né? Benção. Bênção demais. Vivendo o que Deus sonhou pra gente. E falando no que Deus sonhou pra gente, a nossa conversa hoje, Tati, como é que é? Então, vamos romper? Vamos falar sobre romper, pastor Hélio? Você Amém. tá de acordo? Joia. Rompendo com aquilo que obstrui o seu crescimento. Acho que vai dar um... Pano pra manga. É, tem bateria o quê? Pra 3, 4 horas aí, gente, aí da cozinha? É isso rompendo aí. com o que obstrui O crescimento. Eu queria extrair um pouquinho de vocês hoje. Eu sei que o pastor aqui é o comunicador da mesa. Eu? A gente Quem falou? precisa honrar essa patente aí, né? Mas eu queria fazer um papel hoje um pouquinho mais ousado do que da outra vez, com a graça de Deus, isso Deus me dá, de extrair de vocês, assim. Eu sei que não é uma entrevista, é uma interação, mas eu queria extrair para que a gente possa colocar para fora tudo aquilo que Deus tem dado a vocês nesses anos de ministério, de pastoreio, cuidando de gente, vendo pessoas rompendo os limites de vocês, que eu acredito que é todo dia a gente rompe um pouco mais, né? Então, quero jogar na mesa, assim, na cabeça de vocês, na experiência de vocês, o que arde no coração de vocês, o que é romper, sabe? Eu acho que a gente pode começar de agora, fazer um processo ao contrário, né? Nós três acabamos de vir de uma reunião em que nós estávamos literalmente conversando sobre isso, né? Fazendo uma avaliação da nossa própria caminhada à frente aqui da nossa igreja e celebrando sim aquilo que é bom, mas nos perguntando o que está obstruindo, porque nós temos uma expectativa, nós temos um desejo, uma revelação de que Deus tem mais e mais depressa. Ou seja, então na minha vida, pelo menos, o crescimento começa sempre com uma revelação que é seguida de insatisfação e que desemboca em ruptura, né? Então, assim, eu acho que é um pouco disso, né? Mas, para mim, tudo começa com revelação. Tudo começa com descobrir que tem um outro padrão, descobrir que tem um alvo mais alto, descobrir que tem um propósito maior, descobrir que, pelo menos na minha vida, quando a gente consegue enxergar, por isso que a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Quando a gente começa a enxergar para onde você quer ir, qual é o destino, qual é o sonho, qual é a visão, as outras coisas são consequência. Então, para mim, crescer tem a ver com ver, com visão. Começa por aí, não sei. Interessante esse tema de limites, né? Tati, o pessoal aí da mesa. Eu queria lançar uma questão aqui, porque você não rompe com aquilo que você não reconhece e não admite. Então, limites são importantes e nos protegem. Limites não são ruins. Há muita gente adoecida porque não reconhece seus limites, né? Limites são protetores. Você vai numa casa, imagine uma casa com muros altos e com um aviso lá, cão bravo. Você vai pular aquele muro? Não. Por quê? Não. Tem um limite ali, tem um aviso, não passe daqui. Então, os limites eles são importantes no sentido em que eu os reconheço, os admito, e aí sim eu estou preparado para romper com eles. Porque romper sem reconhecer é esquizofrênico. Você cai num adoecimento mental incrível e vira uma bola de neve e você não consegue dar conta disso depois. Né? É uma roleta russa, né? A gente fala, uma roleta russa. Você vai, e não vai gerar nunca aquele resultado que você imaginou que gostaria de ter. E baliza, né? Pelo que você está falando, tá trazendo um conceito até na perspectiva positiva de que é uma baliza, igual quando a gente vai tirar a carteira. Claro. Aquela baliza ali, você treina antes numa baliza. A baliza marca
os pontos onde você já precisa. Depois que tira, fica mais fácil. E eu fico pensando também dessa questão, alinhando a sua fala com a do pastor Evander, a questão, para eu ter uma visão da onde eu quero ir, seguir um propósito, ter essa clareza, essa consciência, eu preciso saber onde eu tô. Exatamente, É Então, isso aí. até para reconhecer limite é saber onde eu tô. Isso. Para traçar o ponto B, eu preciso saber Isso. qual é o A, né? É quando você pega a experiência do profeta Isaías, é exatamente isso que acontece. Ele vê a glória do Senhor, mas ao mesmo tempo que ele vê a glória do Senhor, em Isaías 6, ele enxerga a si mesmo. Uhum. Ele diz, ai de mim. Então, uma coisa não exclui a outra. Elas são... parte de um mesmo trajeto, de uma mesma jornada. Né? Exatamente. Uhum. Desculpa, pastor, mas é o marcador do combustível do carro. Né? Você tem uma jornada e você tem um dado dizendo se você consegue ou não seguir aquela jornada inteira ou precisa parar para abastecer. Há momentos em que os nossos limites vão nos levar a parar para abastecer antes de seguir o trajeto todo. Sim. Crescimento, para mim, é propósito, né? É propósito. Deus tem um propósito pra gente, da gente crescer, da gente avançar. Outro dia desse estava lendo Samuel, e o texto diz lá bem claro que Samuel, assim como Jesus, crescia não só em estatura, mas também em sabedoria, graça diante de Deus, diante dos homens. Então, fala em estatura, o pessoal começa a rir na mesa, né? Tem uma troca de olhares assim, né? Não sei porquê. Faz um bullying, né? Qualquer dia desse, começar a orar pro pessoal poder crescer em estatura aqui nessa igreja. A gente tem um monte de menina, tudo pequenininha, tem que ter uma unção de crescimento aí nessa estatura aí pra essa galera, né? Ainda bem que a gente tá no Brasil, né? A média ajuda, né? Na média. A média ajuda. Então, o propósito de Deus para nós. Eu preciso ver isso, eu preciso entender que Deus deseja que eu cresça, que eu avance. E o segundo passo que eu considero importante para o nosso crescimento é a gente saber avaliar. Só que eu não consigo me avaliar sozinho. Eu preciso do outro. Eu preciso me abrir para que o outro também me ajude até mesmo a me avaliar e perceber as minhas dificuldades, perceber Excelente. as áreas da minha vida que são falhas ou são vazias ainda, ou têm necessidade de crescimento. Imaturas. Né? Imaturas, para que então eu possa crescer ainda mais. Se só eu me avaliar, talvez algumas áreas da minha vida vão ficar sem serem tocadas, porque eu não consigo perceber. Porque esbarra na questão que eu acho que de alguma forma vocês três falaram, que é a consciência, o nível de consciência. Às vezes eu estou até aberto para reconhecer meus limites, mas algo me impede de ver mesmo. E quando eu estou em comunidade, em igreja, em união, em parceria com alguém que me ama e quer o meu crescimento, tem o mesmo objetivo, né? É maravilhoso isso, de ter esse feedback, né? E ao mesmo tempo também é muito difícil, porque às vezes o nosso orgulho não permite a gente ouvir aquilo que o outro tem para dizer, porque é confronto. É confronto. E aí muitas vezes eu não quero ouvir o que o outro tem para me dizer. Olha, eu trouxe um papelzinho aqui, porque eu sabia que ia acontecer isso. É tanta pérola que vai saindo, porque eu acho que não é 3 horas de podcast, vai ser 5, né? Isso fala o orgulho, que é a raiz de todos os males, né? Sim. Tem a questão da obediência, porque se você recebe também um feedback de crescimento, um feedback que vai te levar a romper com o limite, e não tiver um coração humilde o suficiente para obedecer, também de pouco Eu acho que serviu. tem 2 palavras que elas são meio que contraditórias, né? Uma com a outra, mas que tem muito a ver com a nossa conversa, que é comparação e inspiração. Então, quando a minha relação com o outro é uma relação de comparação, eu queria ser como fulano, eu queria crescer como o outro está crescendo, sem considerar a minha própria história, o meu chamado, o propósito que Deus tem para a minha vida, isso é doentio. Mas quando eu trabalho na dinâmica do corpo, ou da revelação, como eu coloquei, Cristo tem um propósito, Cristo é o exemplo do que eu posso me tornar. Modelo, né? O modelo, né? Então, o arquétipo é a minha inspiração. A outra palavra é inspiração. Então, por exemplo, eu participo de um grupo de pastores onde eu estou cercado de gente que muitos já estão muito à minha frente, né?
Então, eu acabei de vir da reunião do GKPN e é um confronto. Todo encontro que eu tenho é um tempo excelente, extraordinário, mas de muito confronto. Porque a vida, o ministério de muitos ali, amigos como vai estar aqui na nossa conferência Kairos, como Paulo Mazzoni, por exemplo, o Carlito, né, o Felipe Câmara. O Felipe estava me contando na Assembleia de Deus lá de Belém. Eles têm um programa para crianças, olha que coisa extraordinária, que a criança, o alvo é até os 12 anos, a criança copiar o Novo Testamento inteiro. Uau. Copiar, escrever? Escrever. Eles têm uma cultura de ensinar as crianças a guardar a Bíblia, a escrever no coração, copiando a Bíblia. Então, a filha dele está fazendo 12 anos e está acabando o Novo Testamento. Ah, que lindo. Caramba. E eeles têm um dia, a Assembleia de Deus no Belém, o Felipe já esteve aqui, né? Um Sim, amigo maravilhoso. querido, né? Eles têm um dia que em Belém eles são 300 igrejas, é uma igreja que cresceu muito, né? Eles copiam a Bíblia toda num dia. As igrejas, todo mundo pega um pedacinho e copia. Isso me inspira demais. Uhum. Nossa, que extraordinário ensinar uma criança. E a gente sabe que aquilo que a gente escreve, quem é daquela época que você estudar, e você escrevendo, você guarda. Porque acessa outras áreas do cérebro que a leitura não vai acessar, que a fala não vai acessar, né? Sim. E de memorização. Então, quando eu olho para um exemplo como esse, isso me inspira. E aí tem uma outra coisa aí também, né? Antigamente, quando a gente era pequenininho e começava a escrever um monte de frase e tal, era castigo, né? Já Lembra lá, ressignificou, nós né? tem que ficar escrevendo no caderno, Sim, escrevendo, pra escrevendo, aprender, né? escrevendo para aprender. Era pra castigo. aprender. Era uma punição, né? É, só que isso certamente é feito lá com prazer. Eu já passei por isso, né? A professora colocou no quadro. Mas é aquela Devo ser educado. E eu escrever tantas vezes. É aquela ideia de gravar, né? De gravar. De gravar o que você... Então, assim, me Com um inspira propósito bom. demais. Né? Então, o Felipe é um amigo querido. Eu estou citando alguns nomes, porque quando você vai ao oposto do que uma sociedade individualista, egocêntrica, humanista coloca, da altivez, da autossuficiência, né? Eu tenho que eliminar o outro para eu poder aparecer. No reino de Deus, não. No reino de Deus, quem é mais maduro, inspira. E honra. Você está honrando a autoria que te inspirou, né? Sim. Fazendo um link com o que a gente falou, então a gente falou, ó, romper com aquilo que obstrui o crescimento. Né? A gente falou sobre clareza, consciência de onde a gente está, dos nossos limites, da visão, da obediência, da humildade versus orgulho e da inspiração. Dentro ainda desse guarda-chuva da inspiração, eu me lembrei até de uma, que eu acredito que foi o que aconteceu com você quando foi agora e viu outras referências, pegando, acho que essa palavra da referência vai nortear a gente aqui, né? Os limites. Quando você está numa reunião como essa, com referências que estão em outros lugares, com culturas diferentes, mas que têm o mesmo propósito, e tem um coração humilde para perceber os seus limites, né? Até limite da visão. Porque você está em Petrópolis, você está vendo, Sim. no máximo, algumas cidades ao redor. Quando você vai para um lugar de projeção nacional, internacional, né, você vê outras referências e as fronteiras são expandidas, os limites são... Então, assim, e aí te inspirou. Existe uma não sei se eu chamo de teoria ou se a gente traz como uma metáfora mesmo, do salto à vara. Que quando os treinadores vão soltar a vara, existe um resultado quando eles treinam somente imaginando a vara e quando a vara é colocada. E percebeu-se que os atletas pulavam muito mais alto na presença da vara. É o sarrafo, né? Quando não tinha, vamos dizer que eles pulassem, sei lá, não sei qual é a referência aí, sei lá, vamos lá, 3 metros, 2 metros. Quando colocava a vara, o limite aumentou. Eles romperam. Sim. E eles passaram a pular 4 metros, um exemplo. Eu não sei a referência exata, mas isso, se a gente der um Google aí, existe isso, essa história. Então, o nosso cérebro precisa reconhecer os limites até para superá-los. Sim. Sim, claro. Faz muito sentido. Faz muito sentido. E para mim faz muito sentido e é pedagógico, né? Porque você vai
como o Guto falou, você vai reconhecendo, né? E é uma bênção poder reconhecer limite. Eu acho que a fala do Hélio ajuda muito quando eu reconheço que a sabedoria não está em mim, está no coletivo, né? Tá na soma das partes. E eu aprendo com quem está do meu lado. E nem sempre eu aprendo só com quem é mais maduro. Eu aprendo também com quem está antes de mim, porque tem perspectivas diferentes. Experiências diferentes. Então, no próximo podcast, né, a gente tem 2 convidadas aí, né? Excelentes com a gente, especiais, mas que já estão aqui com a gente, né? Por exemplo, há muito mais sabedoria numa sala onde você tem diferentes gerações conversando do que numa sala onde uma mesma geração repete as suas próprias experiências. Então, essa pluralidade de experiências acrescenta demais. Sim. Até porque Deus é um Deus geracional e eu creio que ele vai trazendo um nível de revelação diferente para cada geração, para cada momento. E que bom a gente poder ter essa troca e exercer a nossa humildade de que o outro carrega uma mensagem que eu preciso dele até mesmo para entender os meus marcos, os meus limites. Sim. E então romper, né? Eu quero trazer para a mesa, gente, uma referência. Antes da Tati continuar, esse exemplo que você deu, essa ilustração que você fez do sarrafo, né, e do salto com vara, me fez lembrar de uma experiência que eu tive muito interessante. Foi na época de fazer os exames físicos para entrar no exército. Então, eu era bem mais magro que agora. Eu sou um falso magro, né? Eu não consigo ter essa imagem mental, gente. Eu tinha 55 quilos e hoje eu tenho 80. Então, imagina isso, né? Eu poderia te chamar de salsicha, então. Salsicha, cara. Confessar o pecado agora pode. E aí teve alguns exames físicos e eu consegui passar por eles, mas o terceiro e o mais difícil era esse salto com vara. Então, a maioria de nós que estávamos ali para passar, a gente não tinha nenhuma experiência com isso, né? E eu já muito crente, né? Muito crente, primeiro amor e tal. Falei, Deus, só o Senhor para me ajudar nesse negócio. E era 1 metro e pouco que precisava saltar. E tem toda aquela técnica, né? De você vir correndo, dar uma virada de lado e se jogar primeiro o tronco para as pernas poderem ir. Não sabia de nada daquilo. E algumas das pessoas que foram antes de mim, no primeiro momento, assim, mais capazes, elas não conseguiram passar. Ficaram reprovadas, eram 3 chances. E eu, na primeira chance, na primeira oportunidade, quando chamou meu nome, né, pelo nome de guerra e tal, que eu saltei, eu senti a mão de Deus. Foi por Deus que eu consegui saltar aquele negócio e chegar lá no colchão, do outro lado. Quando eu olhei para trás, eu vi que eu tinha passado. Mas eu também reconheci imediatamente que tinha sido Deus que me tinha conduzido até aquele lugar. Então... Ele fez você romper. A mão dele fez você romper. A mão dele. Então, sem sombra de dúvidas, né? Todo o crescimento que a gente pode viver, experimentar na nossa vida, é manifestação da graça de Deus, é o cuidado de Deus com a gente, é Deus quem nos projeta. E ele é aquele que está lá do outro lado, para nos sustentar também, não é? Graça então, pra romper, essa experiência marcou demais a minha vida. Foi, assim, muito top. Eu nunca mais esqueci desse negócio. Né? Foi ótimo trazer isso, porque dá a impressão que é a gente que vai romper, né? Na verdade, a gente se colocar na posição e ele vai... Eu acho que há uma diferença, que a gente está falando de romper, mas eu acho que há uma diferença entre transpor e romper, né? Eu acho que os limites, como foi colocado, né? Limites pessoais e tal, eles precisam ser... a gente precisa transpor. Mas há circunstâncias da vida que nós temos que literalmente romper com elas. É o caso de Jacó, por exemplo, com Labão. Quer dizer, Jacó vai para a casa de Labão fugindo, na Bíblia, né? Jacó vai para a casa de Labão fugindo do seu irmão porque ele roubou o seu irmão e a consequência do pecado é a morte, tem uma ameaça de morte contra ele, ele vai para a casa de Labão. Jacó
tem uma cultura de esperteza, de tirar proveito, e ele encontra em Labão um cara que é mestre nesse negócio. Deus já vem tratando com Jacó, Jacó tem encontros com Deus na ida, no processo, ele experimenta prosperidade na terra, mas chega um momento que Deus diga assim, já deu, Jacó. Então, aquela limitação não era mais para Jacó carregar, porque não era limitação, era impedimento, porque há uma diferença entre transpor limite e romper com o que me obstrui. Isso. Os limites, talvez eu vou ter que conviver com eles a minha vida inteira, superando-os. Mas há quadros que precisam ser rompidos. Por exemplo, a gente tem uma realidade no nosso país que é muito crônica, por exemplo, de violência contra a mulher. Não dá para viver com isso. Tem que romper com isso. Tem que ter um basta. Tem que... Não, peraí, que assim, tem uma coisa que a gente precisa, não pode passar, tem que repetir. O romper e o transpor. Sim. Nós abrimos falando romper com aquilo que obstrui seu crescimento. Isso. Então, porque... Por você exemplo, falou, tem uma fala... Segura aí, peraí, é porque eu acho que é a pérola e a gente não pode deixar. Alguns limites sempre existirão e vão ser novos marcos, e que bom. Sim. Né? Então, se você pulou, no próximo, talvez você já desafiasse um pouco mais alto e um pouco mais alto. E vai ser assim eternamente. Sempre vai existir. E que bom. Novas referências, novos marcos. Igual excelência. Tem uma frase, por exemplo, do Bernardinho, que ele fala, excelência é algo móvel. A gente vai falar de excelência daqui a pouco, no próximo encontro, né? Com as meninas, a gente vai falar um pouco de excelência. Ele é um novo marco. Ele é um marco móvel. Igual você falou do limite, sempre vai ter. Eu consegui alcançar aqui, agora eu quero mais. E mais, e mais. E há coisas e o que você faz referência à história das mulheres e tal, que em uma palavra seria basta. Sim. Chega, né? Romper. Então, por exemplo, eu tenho miopia. Eu uso óculos desde os 3 anos de idade. É um limite. A minha visão física, ela é limitada. Então, como é que eu faço? Eu não me submeto a esse limite, eu ponho um óculos, né? E é um aprendizado, desde 3 anos de idade, eu tive que aprender. Então, esse é um limite que eu reconheço, enfrento, trato, não apago o limite, até que hoje existe cirurgia e tal, mas no meu caso não, mas ele não me impede de crescer, porque eu coloquei a lente. Agora, por exemplo, eu tive na minha história de vida que romper com uma cultura de não cuidado emocional. Então, por exemplo, eu cresci num ambiente familiar de pessoas muito inteligentes, muito capazes, mas com dificuldade de tratar das enfermidades da alma. E eu poderia gastar tempo aqui falando um pouco mais sobre isso, né? Na história de parte da minha família, de lidar com depressão, de lidar com adoecimento da alma mesmo, sem tratamento, sabe? E às vezes, a gente sabe que às vezes isso tem até o Guto está aqui, me ajuda, tem até um fator que é orgânico, nem toda genético. Depressão é genético, nem toda Genético. depressão é fruto de processo de vida. Algumas, e eu acho que no caso da minha família tem muito dessa coisa genética mesmo, que acaba sendo associado também com comportamento, com cultura, com uma série de coisas. Eu decidi, nos meus 20 e poucos anos, né, depois de uma cena trágica na minha família, de que eu romperia com aquela cultura de não cuidado. Eu tomei uma decisão em Deus, pela fé, e conversei com a minha mãe e com a minha família, que eu disse, olha, eu estou dando um basta nisso. Eu não vou repetir esse modelo. Eu quero uma outra forma de vida para mim. Então, isso é ruptura. É fácil fazer isso? Não é fácil. Porque primeiro eu precisei admitir na minha própria história uma cultura doentia, né? Eu precisei admitir dentro da minha história de família comportamentos que fazem parte da minha vida, mas que não cooperam para o propósito de Deus para a minha vida. E eu precisei buscar ajuda para me reprogramar para um outro modelo de vida. Então,
No meu caso, eu me cerquei de mentores. Aliás, a Conferência Kairos esse ano vai ser muito especial para mim, porque eu vou trazer os meus mentores aqui. Que bom. O pastor Lutero, que foi meu primeiro mentor, vai estar aqui. O Bispo Mano, o Bispo Paulo, o Paulo Mazzoni. Então, os meus mentores dos últimos 20 anos, os mais próximos, vão estar aqui comigo na Conferência Kairos. Vai ser muito... Eu acho que emocionalmente, para mim, vai ser um negócio... que o pastor Lutero é meu mentor desde os 15 anos de idade. Então, eu me cerquei de mentores, eu fiz terapia, sabe? Eu me cerquei de leituras que me... E ainda estou em processo, porque culturas herdadas, elas são muito fortes. Eu acho que sempre a gente vai estar, porque estiver pronto, pode até subir, né? É. Porque a gente já está tão pronto que... E é perigoso chegar lá no céu e ver que não tem lugar para ele lá. É aquele eletrocardiograma, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá vivo. Dentro da perspectiva de Jacó, como é que essa história mexe com vocês, assim, nessa coisa do romper? Porque a história de Jacó, eu acho que ela é muito oportuna pra gente modelar, porque ele era um cara que não era para dar certo, né? Começou errando, em desobediência. O próprio nome dele já falava de uma identidade condenada de usurpador. E ele rompeu, né? Ali na história de Jacó, eu acho muito interessante observar que a Bíblia não esconde nada, né? Não. Quem é Jacó? Jacó é um dos líderes de Israel. Jacó vai gerar Israel. Mas quem é esse cara? Que família que ele nasceu? O contexto que ele nasceu? É uma família totalmente disfuncional, onde o pai amava um, a mãe amava outro, a mãe super protege ele é super protegido pela mãe, a mãe quer livrar ele de todas as consequências dos seus atos, né? Olha, é melhor fugir porque o seu irmão tá bravo com você. Ué, fugir ou resolver o problema? Tem questões que a gente tem que resolver. E aquela situação é prolongada. Então, Jacó inicialmente... 20 anos. Exatamente. 20 anos. Então, Jacó é fruto de um ambiente muito doente, de um ambiente limitador, que gerou ali comportamentos, enfim. Na família da promessa, né? Exatamente, né? Eu acho que isso que é incrível, porque não são pessoas perfeitas. Deus usa, primeiro, quem Ele quer usar, Ele os capacita, os transforma, né? os coloca na direção e os usa da forma como Ele quer. E naquele ambiente ali distante da sua família, Jacó começa a ser tratado. Aliás, desde quando ele sai, ele começa a ser tratado. Né? O caráter dele é tratado. Num processo, Num processo, né? Até ele se tornar Israel, enfim, né? Para mim é uma história muito rica, né? De transformação. Quando eu li, sempre quando eu leio, na verdade, aquele versículo onde ele encontra com Esaú, eu me emociono. Eu choro. Recentemente nós estudamos esse texto também nas nossas células, e eu lendo, já tinha lido várias vezes, aí fui ler o versículo, chorei de novo. É impressionante, é poderoso, é muito poderoso, porque Deus chegou primeiro em Esaú também. Deus preparou o coração de Esaú, né? Como ele chega diante de tudo que tinha acontecido, morrendo de medo, né? Manda um, manda outro, manda presente, vai ver como é que é. Quantos que eles estão vindo, onde é que ele está. E quando ele chega, se preparando para o... É a graça que vai antes, né? É a graça de Deus, já tinha tocado no coração. Esaú vai dar um beijo nele, é muito poderoso. Me chamou a atenção, eu chorei nesse também, porque Esaú que toma a iniciativa de amá-lo, assim, de demonstrar o amor, né? Perdão, né? Ele não ficou esperando, porque normalmente, na lógica humana, quem errou? Jacó. Então Jacó toma a iniciativa, mas não. A demonstração primária de amor, assim, aquele sentimento que move mesmo, né? Sim. E ele tanto sabe que errou, que ele já manda presente. Manda presente para acalmar o meu irmão. Vai mandando. Ele espera o mal e recebe o bem, né? Deus vai à exatamente. frente. Agora, tem uma coisa que eu percebo nesse texto também, que os anos em que Jacó permanece na família do seu tio Labão, né? Que ele deveria ser recebido ali, até mesmo porque se casa com uma das suas
primas, não é? Ele deveria se sentir parte daquela família. Mas o contexto histórico que a gente vê ali, ele não se vê como filho, mas como um trabalhador, como um servo, como uma pessoa que está à parte daquela família. Que ele trabalha 7 anos por conta de uma filha, né? Depois ele trabalha mais 7 anos por conta da outra filha, as esposas dele. E ele tem um tempo ainda ali de muito trabalho, não é isso? Ele está numa condição de servo, de criado, de trabalhador, e não de filho, não de herdeiro, não daquele que vai conquistar aquilo que Deus tem para ele, as promessas de Deus na vida dele. Por isso que elas não se cumprem naquele lugar. Lá não é o lugar da E promessa, Deus começa a mexer, né, no coração dele. Deus começa a mover o coração dele para ele romper com aquele ambiente que ele estava. Né? Começa a mudança na mente, no coração. Acho que aí entra o que nós chamamos de graça, de providência, de soberania, porque Deus se utiliza de uma situação ou permite uma situação inicialmente equivocada, porque, na verdade, Jacó está fugindo, fugiu do lugar da promessa, saiu desse lugar, mas era nesse lugar que ele começaria um processo todo de transformação para voltar ao lugar. Então, 20 anos se passaram e que Deus... Não, agora você pode voltar para o lugar. É um tempo de processo, nós chamamos de processo, de amadurecimento, porque a promessa não é só algo que ele cumpre em mim, mas é algo que ele faz em mim. Então, antes dele cumprir, ele tem que fazer. É gerado, né? É gerado. Então, ele não pode cumprir algo na minha vida se antes ele não fizer algo na minha vida. É parecido com a história de Moisés, né? Que também Sim, foge e fica 40 anos. Sim, Tem Moisés vários também. modelos bíblicos, né? E o que tá no meu coração, eu quero até falar com quem tá em casa, porque o podcast também passa, né? É transmitido pelo YouTube. Que, assim, de que maneira isso se aplica na minha vida? Porque às vezes a gente conversa com pessoas queridas ao nosso redor e que quando a gente senta para tomar um café e bater um papo, a pessoa não se acha digna de vir numa igreja, de estar num ambiente de culto, de ser pastoreada, porque acredita assim, o tamanho do meu pecado, esse não tem jeito. Então eu não posso pertencer. O pastor Hélio falou de Jacó não se sentir pertencente, talvez porque ele carregasse algumas culpas, ou o fardo de ter sido, não sei se faz sentido, mas assim, o fato dele ter traído o irmão, então ele não se sentia digno de pertencer a uma família nobre e tal. Eu percebo que, às vezes, se a gente tirar o óculos de juiz, e graças a Deus no Evangelho a gente aprende isso, a tirar essa coisa do juiz, às vezes a gente vê alguém falar assim, fulano não quer saber de Deus, fulano não quer saber de igreja, com esse óculos de que a pessoa está rejeitando a palavra de Deus, e às vezes não é nem isso. Às vezes ela não vem porque ela não acha assim, não, primeiro eu tenho que me consertar, para depois fazer parte. Só que sem o Senhor, a gente não consegue se consertar, porque ninguém dá conta, seja pecadão ou pecadinho, se a gente pudesse colocar tamanhos de pecado, ninguém dá conta sem a graça. É a graça que nos capacita a não pecar. Então tem que vir para o ambiente do jeito que você está. Acho que, na verdade, nós erramos como igreja quando a gente já fez muito isso e eu acho que, infelizmente, ainda faz em algumas circunstâncias, quando a gente se coloca num lugar de superioridade, né? Que, na verdade, a comunidade de fé, a igreja, é uma família de pessoas que foram achadas, que tiveram que romper, que estão se refazendo, né? Porque quando Jacó volta e se reconcilia com a sua história, com seu irmão, ele não está pronto ainda. Ele só está na direção certa. Ele perdeu-se no caminho e refez o caminho de volta para a trilha, para a carreira que estava proposta. Mas ele não está pronto, ele não vai ficar pronto. A história está longe de acabar. Né? Na verdade, nós, e ninguém é melhor do que ninguém, a gente só está, talvez, em relação à história da promessa, em pedaços diferentes da história. Né? Pedaços diferentes da história. Então, assim, quando a gente entende a vida como uma história e não como uma vitrine de pessoas perfeitas ou imperfeitas, mas como a vida é um processo, é uma história, né? Então, eu já me reencontrei em algumas coisas, mas estou me encontrando em outras. E o caminho, graças a Deus, não sei se você sabe, né?
Mas os discípulos de Jesus, no início, eram chamados de os do caminho, né? Então, Jesus, a primeira definição dos discípulos de Jesus é os que são do caminho. Uhum. Então, nós somos os do caminho. Então, o lugar não é o templo. O lugar é o caminho. Sim. É assumir uma trajetória de crescimento contínuo até que a gente chegue à estatura perfeita de Jesus, né? Até que a gente alcance aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Eu acho que esse é o desafio e é o convite de Deus para a gente. Esse papo, ele começou de uma forma... Eu fiz esse parêntese para acolher quem está nos ouvindo e fala, vem para perto, sabe? Mas eu senti de Deus assim que ele trouxe mais um item para nós, como, se a gente colocasse assim, 10 coisas para romper, né? Tem hora que às vezes, sem tornar o papo raso, mas ao mesmo tempo dando uma metodologia assim, passo a passo, como uma receita para quem está ouvindo, eu coloquei o 8º item, que seria o que eu vou chamar aqui, se vocês tiverem um termo melhor, me ajuda. Uma espiritualidade submissa, que Jacó teve. De ouvir Deus, né? Apesar da bagunça toda que ele tinha feito anteriormente, quando Deus falou, chega, agora volta, ele obedece. E por isso ele rompe. Então, quando a gente fala, olha, vem pra cá, vem caminhar com a gente, que nós... Aqui tem 2 situações que eu percebo que aí fora as pessoas não vêm. Uma, o meu pecado tá grande demais. Eu nasci num ambiente tão disfuncional que então não tem mais conserto, nem Deus conserta isso. Talvez não tá tão organizadinho, mas inconsciente é o que a pessoa fala. E o outro lado, que é assim, eu olho para eles, vejo os defeitos, tenho uma expectativa de que porque tá na igreja eles teriam que ser perfeitos. E eu não vou, porque afinal de contas, olha lá os pecados do meu irmão que tá lá, então eu também não vou. Hoje mesmo, tô falando isso porque hoje mesmo eu conversando com uma pessoa, orientando ela com um genro que não tá debaixo de uma palavra e tal, e eu falei, traz ele, vamos caminhar com a gente, vamos lá pra catedral com a gente. E ele disse assim, não quero saber de igreja não. Olha o povo lá, olha os integrantes da tribo lá. E eu falei, peraí, mas vamos ajustar o foco? Olha para a palavra, não para as pessoas que estão no banco. Olha para a palavra, pelo menos para um primeiro passo. Talvez não fosse a melhor resposta, mas é a que veio no meu coração. Você está indo lá por causa da palavra ou por causa das pessoas? Vai pela palavra. Porque, afinal de contas, todos estamos no processo, em momentos diferentes. Inclusive o pregador, né, pastor? Sim. Sim. Ele é o mais complexo, né? É o que precisa mais da graça de Deus. Eu falo isso porque o pastor mesmo usa, todos vocês usam, mas eu me lembro de uma fala recente sua. Primeiro eu prego para mim. É porque, na verdade, é o que eu disse. Eu acho que o erro começa na gente. A igreja e a religião já se colocou em lugares muito inadequados. A religião, ela pode ser muito tóxica. Ela pode ser muito tóxica. E nós temos que admitir que nós já erramos como igreja há muito tempo, onde a gente se colocou como uma classe superior de pessoas e nós não somos. O que nós somos, na verdade, é caminhantes. Nós somos caminhantes, peregrinos. Não somos andarilhos, somos peregrinos. Porque a diferença do andarilho para o peregrino é que o andarilho anda sem rumo. O peregrino tem um destino. Tem um alvo. Nós estamos seguindo Cristo. Então, como peregrinos, não somos melhor do que ninguém. A única coisa que a gente faz é vem caminhar com a gente. Vem caminhar com a gente. E eu acho que é uma boa forma de fechar, né? Dizer, vem caminhar com a gente, né? Vamos caminhar junto, vamos caminhar... mas eu acho que também é se fazer a pergunta, né? Será que eu estou cercado de um ambiente que ele não é só um limite que eu preciso superar? Ele se tornou uma realidade com a qual eu preciso romper. Como é que eu faço isso? Como é que eu avanço nisso? O que a palavra de Deus mostra para a gente é que Deus tem um caminho novo. E se a gente quiser ir ouvi-lo, a gente pode gradativamente avançar para uma nova direção. É por isso que caminhar com Cristo passa por um dos termos que a gente usa é conversão.
eu vinha numa direção e faço uma conversão. Eu mudo de direção. No trânsito, conversão é literalmente mudar a direção. A rota, né? Então, eu acho que romper com o que atrapalha o crescimento é converter-se à trajetória que Cristo oferece para a gente. Eu queria propor para a gente encerrar, assim, e organizar nossos pensamentos. Eu vi que a gente falou coisas muito preciosas para o nosso caminhar, para o nosso romper. Afinal de contas, todos nós temos áreas da nossa vida que o Senhor espera que a gente rompa, que a gente quer romper. E eu selecionei aqui coisas que vieram à mesa, que eu chamei de princípios para romper. Coloquei 9 e queria deixar o 10º. Qual seria o seu 10º no seu coração? E, enfim, pode ser? Pode. Então, primeiro a gente falou de consciência. Onde eu tô? Quais são os limites, né? Segundo é visão. Para onde que eu quero ir? Qual a visão que Deus está me dando para caminhar? Qual é a visão que, ao estar numa comunidade, o outro me mostra que talvez seja o melhor caminho? O terceiro é a obediência. Eu vi isso tudo, então eu preciso me submeter a isso. Quarto é romper com o orgulho, ter um coração humilde para, então, tomar decisões assertivas, ainda que eu não concorde. Mas eu entendo que é o melhor para mim. O quinto eu chamei de inspiração. Quais são os modelos, referências que me ajudam a romper? Porque já romperam naquelas áreas, estão à minha frente, não melhores, mas em outro nível, e que eu posso ter como referência, né? O pastor usou os mentores, nós temos as nossas referências bíblicas, a gente usou o próprio Jacó aqui. Sétimo é decisão. Preciso tomar essa decisão, então, qual a decisão eu tomo para eu romper? Como você decidiu romper com a história da sua família. A oitava, eu coloquei uma espiritualidade submissa, entender que eu preciso me submeter e estar num ambiente... Igreja não é coisa de homens. Igreja é coisa de Jesus. Se você não concorda, vai conversar com ele. Por que ele estabeleceu que seria dessa forma, né? Por que ele organizou a gente dessa maneira. O nono, eu coloquei aqui, embora a gente não tenha falado claramente, mas ele foi subliminarmente. Que é o perdão. Jacó, primeiro, antes de receber o perdão de Esaú, ele se perdoou. Porque se ele não tivesse se perdoado, ele não tinha nem mandado presente. Ele não tinha se permitido recalcular a rota. Sim. Pastor Hélio, tá cheio de pérola aí que você falou. Faz a 10ª aí, na sua perspectiva, qual seria a 10ª? Eu acho que o que eu contribuiria seria discernir esse lugar pelo qual Deus chama a gente, né? Tem um versículo lá em Apocalipse, acho que é Apocalipse 4, quando o anjo, acho que é o anjo, chega para João e fala assim: sobe para cá. Percebe esse lugar que eu estou te chamando? Sobe, né? Olha para cima, sobe, vem para cá, tem um lugar aqui para você, né? Assim, dentro daquela perspectiva do apóstolo Paulo também, que ele diz: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu preciso ter esse olhar na minha vida, esse discernimento na minha vida, que me leva para esse lugar mais alto, onde Deus deseja e quer que eu esteja. E que não é um limite para mim, mas é parte do processo, né? Subir mais um degrau para poder chegar e alcançar um outro, e assim vai até que ele venha, até que a gente seja perfeito em Cristo Jesus. É discernir esse lugar que ele tem para minha vida. Vem no meu coração a questão de como se fosse debulhar a visão, porque o discernimento no meu coração vem uma sensação de um nível de detalhamento de algo maior, que é a visão. Ok. É isso? Mas você ia falar mais alguma coisa? Não, acho que era isso mesmo. Tá. Muito bom. Joia. Eu, olhando para esse quadro, né, para esses princípios, me vem à mente confiar. Confiar que o plano de Deus é melhor do que o meu. Confiar de que ele chegou primeiro, então ele sabe mais do que eu sei. Pegando a história de Jacó, quando Deus fala com ele para voltar, ele precisava confiar que
aquela direção era a melhor direção para ele. Pega um pouco a questão do orgulho, porque confiar é abrir mão do meu plano, é abrir mão daquilo que até mesmo eu vivi até aquele momento. Nós falamos de romper, muito sobre romper. Para romper, eu preciso abrir mão dos meus conceitos, daquilo que me foi colocado, às vezes a vida inteira. Às vezes eu aprendi a vida inteira uma maneira de fazer algo. E aí alguém chega e diz assim, não, você precisa fazer agora dessa forma. Então, eu que aprendi a vida inteira a ser daquele jeito, eu preciso confiar que esse plano aqui pode ser melhor do que o meu. E confiar é agir sem saber o final, né? Exatamente. Sem saber como que vai ser, dá um crédito. É dar um crédito. Jacó dá um crédito ali. Tá bom. Uau. Então eu tô voltando para casa. Se a gente fosse escrever um artigo, um livro em cima disso aqui, um PDF, a gente pode fazer um PDF, né, e mandar para as pessoas. Porque ficou tão arrumadinho assim, didático, né? Não é arrumadinho, didático. Confiar poderia entrar num subtópico do orgulho, né? Da humildade. Sim, porque confronta demais, né? Nosso orgulho. Uhum. Que sabemos. Mói o ego, né? Isso. É fé, porque pra eu confiar, eu não sei ainda, mas me lanço, né? E aí, passou. Então, tanta coisa, né, que passa, né? Eu acrescentaria, puxar a sardinha para nossa visão, nosso jeito de ser igreja, que é a igreja em movimento. Tem que ter flexibilidade. Eu diria flexibilidade, força e coragem, né? Porque o que não é flexível quebra, né? Quem não está sujeito a se adaptar, né, quebra. Precisa ser quebrado. É como o vaso, né, que quebrou na mão do oleiro e ele teve que refazer. E a gente sabe que o vaso, para ser moldável, o barro tem que estar mole, tem que estar sujeito à mão do oleiro. Então, às vezes a gente não rompe porque reclama, mas gosta da vida miserável que está vivendo. Se acostumou com ela. É cômodo permanecer do mesmo jeito. Então, por isso que eu acrescento, além da flexibilidade, força, porque não é fácil, precisa ter resiliência, precisa ter perseverança e coragem. Coragem que está junto de fé, né? Mas que Deus vai dizer para Josué, né? Seja forte e corajoso. Aliás, força e coragem é um trocadilho de palavras que está muito presente no nosso dia a dia, né? Então, coragem para viver o novo, coragem para obedecer a palavra com a luz, só no pé, né? Lâmpada para os meus pés, a lâmpada está só no pé, eu não estou vendo o caminho inteiro, né? A lâmpada só está aqui no meu pé. Eu ando segundo o que o pastor Hélio citou, o texto. Caminhamos segundo o que já alcançamos. Então, a gente tem uma revelação, obedece. Ouve, obedece. Precisa de coragem. É muito mais fácil trilhar um caminho que eu já sei como é que ele começa, e como é que é o meio, como é que é o fim, né? A gente já sabe o início e o fim. A gente já sabe que começa com alfa e termina com ômega. Então, Coisa boa. Gente, esse foi então o nosso terceiro podcast, rompendo com aquilo que obstrui seu crescimento. Foi uma alegria poder bater um papo com esses camaradas maravilhosos que Deus me deu o privilégio de ser pastoreada, de andar junto. E eu queria te convidar, se essa palavra fez sentido para você, essa é a nossa visão, essa é a nossa forma de viver a palavra, de praticar a palavra. Esse é o nosso jeito de ser catedral. Queria te convidar para caminhar com a gente. Porque isso que teve aqui foi um papo, mas é assim. É assim nos nossos cultos de domingo. É assim nas terças-feiras, com exceção de quando o pastor Hélio está ali, o pastor Guto, descendo fogo do Espírito Santo na gente ali. Então, um pouquinho mais calorado, mas é leve também, né? Né, pastor? Aos domingos, a gente tem eles e tem o pastor Evander com a gente, trazendo uma palavra nova, sempre de uma forma muito prática, trazendo princípios, Por que eu gosto de falar de princípios? Porque eles não mudam, não tem a ver com o que eu acho ou deixo de achar. Ele é assim. O princípio é assim. Então, se você experimenta, você colhe aquele fruto.
Então, a gente é aqui pastoreado por eles. A gente tem as nossas células. Os líderes recebem uma visão. Então, nós estamos alinhados com essa mesma perspectiva, essa nossa maneira de ver, de amar, de ser igreja, de se movimentar. Então, chega para perto. Vem para os nossos cultos. Tem os horários aí nas nossas redes sociais, às terças, aos domingos. Temos alguns horários diferentes, alguns lugares diferentes, que de repente o endereço fica mais prático para você. Vem para a sua família, tem um espaço para as crianças são cuidadas, são ensinadas a ser igreja desde pequena. Então, esse é um lugar para você estar, para você romper. Uma família para pertencer. É uma família para pertencer. Amém. Aqui não tem gente perfeita, a gente está no processo, rompendo, mas junto a gente fica mais forte e mais corajoso para confiar, para romper, para discernir a visão e tudo isso que a gente falou aqui. Então, que bom que a gente pôde bater esse papo, né? Até a próxima. Até a próxima. Legal. É isso. Logo ali.